Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Particularmente eu gosto muito dos livros de fantasia. Eles foram muito importantes para o início dessa trajetória de leituras e sempre quando eu leio um livro de fantasia dá um sentimento de nostalgia, quase como se estivesse voltando para casa. E eu realmente não sei como eu pude esperar tanto tempo para fazer essa minha última leitura. Mas antes tarde do que mais tarde, né? Por isso eu vim conversar com vocês sobre a leitura de A Bússola de Ouro, escrita por Philip Pullman. Esse é o primeiro livro de uma trilogia que aqui no Brasil foi lançada como Fronteiras do Universo, mas lá fora é conhecida como His Dark Materials. Essa trilogia já tem uma adaptação no formato de série lançada recentemente pela Max, que eu acho muito boa, e também tem um filme lá no ano de 2007, mas eu acho que os fãs preferem fingir que ele não existe. Essa história aqui vai se passar num universo, a princípio, muito parecido com o nosso, mas ao mesmo tempo tem diferenças bem gritantes. A gente consegue notar que alguns locais aqui desse mundo são iguais aos nossos, por exemplo, como na cidade de Londres, lá na Inglaterra. Porém, tem alguns lugares e também alguns objetos, palavras no geral, que são bem diferentes do que a gente está acostumado, e pode ser que você leve um tempo ali para se acostumar com o significado de cada palavra ali no contexto. Além disso, os seres humanos não são as únicas criaturas que vão ser protagonistas dessa história. Nesse mundo, a gente tem feiticeiras que usam galhos de uma árvore especial para conseguirem voar, a gente tem ursos de armadura com uma cultura muito complexa e também criaturas sinistras que são conhecidas como espectros do penhasco, que são bem estranhas e habitam regiões meio inóspitas. Mesmo os seres humanos aqui também têm uma particularidade que diferencia do que a gente está acostumado. Aqui, os seres humanos são acompanhados por uma figura em forma de um animal que acompanha eles durante a vida toda, do nascimento até a morte, e a gente chama eles de Demons. Os Demons são uma extensão e uma representação física da alma de um indivíduo, sendo que esses Demons têm características e personalidades que refletem muito a pessoa da qual ele é proveniente. Enquanto crianças, os Demons delas conseguem assumir a forma de qualquer animal que eles pensarem, seja, por exemplo, um cachorro, um gato, um leopardo, uma águia ou até mesmo um golfinho. Mas quando os seres humanos atingem uma certa maturidade, os demons delas vão se fixar numa forma específica de um animal. Uma outra coisa que é importante aqui para essa história é que esse mundo é regido por uma sociedade teocrática e a instituição que representa tudo isso é conhecida como magistério. O peso dela para a história vai ficando maior no decorrer das páginas e vai ser fundamental para os próximos livros dessa trilogia. Beleza? Acho que deu para dar uma contextualizada aqui um pouquinho do universo desse livro. Agora vamos falar da protagonista dessa história, que é uma garota chamada Lyra Belacqua. A Lyra vive na faculdade Jordan, que é localizada na cidade de Londres. Ela foi adotada e criada pelos professores dessa faculdade, mas ela sempre teve muita liberdade para conseguir transitar em diversos espaços, tanto dentro como fora dessa faculdade, fazendo muitas amizades no meio do caminho. Uma das amizades que vai ser muito importante para a história desse livro é com um garoto chamado Roger. Ao mesmo tempo que a gente conhece a Lyra, obviamente a gente também é apresentado ao Demon dela, que é o Pantalaimon, ou para facilitar, apenas Pan. Uma coisa que eu acho muito legal aqui é a dinâmica deles em vários momentos, que eles são o contraponto um do outro. Quando um está com medo, o outro tenta demonstrar coragem. Quando um está nervoso, o outro tenta estar calmo. Mas apesar de serem o mesmo ser no final das contas, até porque o Pantalaimon ele é a extensão da alma da própria Lyra, eles são personagens bem diferentes. A Lyra, ela é uma garota muito destemida, impulsiva e astuta, enquanto o Pan, ele é muito centrado e sensato. Isso traz algumas cenas muito interessantes, como se fosse o ego e o alter ego da própria pessoa. Além disso, a gente também tem outros personagens muito emblemáticos além da própria Lyra. Por exemplo, o Lord Asriel, que a gente conhece como tio da Lyra e também um cara muito ambicioso. A gente tem a Senhora Coulter, que tem uma certa influência ali no Magisterium. A Serafina Pekkala, que é uma feiticeira rainha, o Lee Scoresby, que é um aeronauta, e por fim o Yorick Burnison, que é um urso de armadura e um dos meus personagens favoritos dessa história. O fio condutor para fazer essa história andar é o desaparecimento de várias crianças ali na cidade de Londres, incluindo o Roger, esse grande amigo da Lyra. Antes de partir para uma missão de resgate do Roger e das outras crianças ali da cidade, a Lyra recebe um item chamado aletiômetro, que é uma espécie de bússola dourada que acaba dando nome para esse livro. Esse item, o aletiômetro,
aletíometro, ele tem como objetivo te dizer exatamente qual é a verdade para uma pergunta que você faz, seja lá qual for. Dentro desse aparelho tem vários símbolos e você consegue fazer uma pergunta a ele posicionando 3 ponteiros em determinados símbolos que correspondem à sua pergunta. Com um quarto ponteiro, o aparelho vai te sinalizar qual é a verdade para aquela situação. Então, por exemplo, se um personagem quer saber o que outro personagem está fazendo ou pensando, o aletiômetro consegue te responder. O problema é que, ao mesmo tempo que essa interpretação ela é muito útil, ela é muito difícil de se fazer. Para as pessoas que conseguem interpretar esse objeto, demora muitos anos de estudo para conseguir interpretar corretamente as respostas do aletiômetro. Só que como uma boa protagonista, a Lyra consegue fazer isso sem muitas dificuldades. E é até meio irônico que um objeto que fala somente a verdade caia nas mãos de uma menina que mente tão bem, que a Lyra é exatamente isso, uma mentirosa de primeira. A Bússola de Ouro é um livro que está num limbo entre um livro infanto-juvenil e um livro adulto. Eu tenho certeza absoluta de quem leu esse livro quando criança e depois quando adulto, teve percepções completamente diferentes da história. O livro, apesar dele se passar na perspectiva de uma criança, que é a Lyra, tem cenas muito pesadas, inclusive com muito sangue envolvido. Essa história também vai se tratar de temas muito polêmicos que acredito que vão ser muito repercutidos para os próximos livros. Como eu vi a série da Max e pelo que eu ouvi falar ela foi bem adaptada, essa história vai migrar para um lado para contar o poema Paraíso Perdido, do John Milton, só que de uma outra forma. Para resumir, esse poema é uma história de Adão e Eva e de como que eles foram expulsos do paraíso. Uma figura misteriosa que é apresentada aqui na Bússola de Ouro é uma partícula elementar chamada de pó. O pó é um material pouco esclarecido entre as pessoas e quase ninguém sabe exatamente o que é isso que ele faz. Mas a gente descobre já no início da leitura que esse material, o pó, ele está muito presente nos adultos e pouco nas crianças. Mas parece que ele é atraído para essas crianças justamente no momento que elas atingem certa maturidade. E também, coincidentemente, quando os dímons delas também se fixam numa forma animal específica. Assim, ele é tratado como um objeto maligno pelo magistério, o que vai causar grandes repercussões nesse mundo. Até porque existem algumas pessoas que não ligam para a censura feita por essa instituição e vão atrás de respostas, como é o caso do Lord Asriel. Então temos aqui uma história muito rica, cheia de simbolismos e um universo fantástico, com personagens muito carismáticos e marcantes. Mal posso esperar para ler o segundo e terceiro livro dessa trilogia, que são A Faca Sutil e A Luneta Âmbar. E é isso, pessoal, não esquece de curtir o vídeo e se inscrever no canal, assim vocês acompanham melhor quando novos vídeos saírem por aqui. Também comenta aí embaixo se você já ouviu falar dessa trilogia, se você já viu essa série da trilogia ou até mesmo o filme. Vou ficando por aqui, um abraço, valeu!